Meu irmão, prazer estar com você aqui hoje. Poder te ouvir, poder deixar os nossos seguidores ouvir essa mensagem maravilhosa de extrema importância para a nossa nação. O que Sim. esses monstros querem fazer com a nossa nação. Está repreendido, acredito na história. Só antes que o relator dessa PEC de número 23 é o Hugo Mota, que é do Partido Republicano. Então, lembrando a todos que o Partido Republicano é um partido que é da Igreja Universal. Vamos ver como é que a bancada evangélica vai votar essa pauta, que é contra o povo, para destruir a nação brasileira. Mas, irmã, fica com a palavra. Fala com o nosso povo. Obrigado pelo carinho e atenção de todos. E ouça essa varoa, por favor. Fatorelli, com a palavra, minha irmã. Sim, boa noite, né, a todos os seguidores do seu canal. Te agradeço por dar apoio a essa luta, né, que a gente quer barrar esse esquema, que vem aí com muita mentira. Essa PEC 23, uma proposta que quer mudar a Constituição Federal, ela tem o nome de PEC dos precatórios, né, para pagar lá as dívidas em decorrência de ação judicial que o governo teria que pagar à vista, de acordo com a Constituição. Essa PEC é para adiar o pagamento, parcelar o pagamento, ou seja, já vai dar aí um calote em quem está lutando na justiça, às vezes há mais de 20 anos, para receber um direito. O que fizeram nessa PEC? Colocaram nela uma matéria completamente estranha ao tema dos precatórios. E colocaram depois que o texto já havia sido analisado na Comissão de Constituição e Justiça, uma comissão de parlamentares que olha a parte legal. Por que esperaram passar na CCJ e esse esquema só foi introduzido pelo deputado Hugo Mota já na comissão especial? Ela já tinha passado na CCJ. Um esquema como esse jamais passaria pela CCJ. E o risco que nós estamos correndo é enorme, porque um escândalo, para explicar bem resumido, depois na página da Auditoria Cidadã tem outros vídeos, os seguidores aqui do deputado Cabo Daciolo podem acessar lá na página auditoriacidadã.org.br, nas nossas redes sociais. Olha só, gente, esse esquema, nós vamos continuar pagando os impostos na rede bancária. E quem mais paga imposto no Brasil são os mais pobres. É a classe trabalhadora. Rico não paga imposto, não. Rico, igual Paulo Guedes, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central e ministro da Economia, bota o dinheiro lá fora no paraíso fiscal e não paga imposto, não. Eita. Nós é que temos o imposto recolhido lá na fonte, já vem na fonte da nossa aposentadoria, no nosso salário. Esse dinheiro é recolhido aos bancos. Se esse esquema for aprovado, esse esquema vai vazar antes de ser enviado aos cofres públicos. Então, Cabo Daciolo, o pobre vai ser lesado 3 vezes. Primeiro, porque o pobre é que mais paga imposto. Segundo, o pobre é que mais precisa de serviços públicos. Se não tiver serviço público de educação, de saúde, de previdência, a pessoa que é mais empobrecida, ela não tem como pagar esse serviço privado. Ela vai ficar ela vai ficar excluída. Só uma pergunta, Fatorelli. Hoje o governo falando de privatização de Petrobras, de Eletrobras, de Correio. E aí você pode também passar para todos que estão nos ouvindo como é que funciona esse esquema de securitização? Que eles criam uma empresa, pode falar da criação de uma empresa estatal, como é que eles fazem isso? Sim, foi muito importante você ressaltar isso, porque nós estamos perdendo empresas estratégicas, lucrativas, empresas que nenhum outro país coloca à venda. Quem tem empresa de petróleo não coloca essa empresa à venda de forma alguma. Aqui, o Brasil está rifando, está esquartejando a Petrobras, já foram vendidas refinarias, distribuidoras, estão esquartejando e vendendo aos pedaços. Por isso que a gasolina que vocês pagam está no preço que está, por isso que todos os produtos estão afetados pela inflação provocada pelo aumento do frete, dos combustíveis, etc. Enquanto a gente está perdendo essas empresas, como a Petrobras, a Eletrobras, Serpro, Dataprev, Casa da Moeda, etc. Esse esquema cria uma nova empresa. Uma empresa recém-criada simplesmente para emitir papéis financeiros, derivativos, ou podem ser chamados de debêntures também, ou recebíveis, como está escrito lá no texto da PEC 23. Eles escreveram lá recebíveis de dívida ativa. Aí tem uma pegadinha, porque a dívida ativa são aqueles créditos que o Estado tem para receber, grande parte incobráveis.
porque a empresa já faliu há muito tempo, já desapareceu, o sócio já morreu às vezes, não deixou bens. Então, é aquele crédito que o Estado não vai conseguir cobrar. Olha só, estão colocando isso lá no texto da PEC para enganar, para dar a impressão de que essa PEC ajudaria a receber esses créditos de dívida ativa de difícil arrecadação. Só que tem uma pegadinha. O que está escrito lá não é securitização da dívida ativa, é securitização dos recebíveis da dívida ativa. E o que são os recebíveis? São esses papéis que vão ser emitidos por essa nova empresa criada para operar o esquema. Esses papéis apenas usam aquele valor que está lá da dívida ativa, em alguns estados, bilhões e bilhões. No governo federal, chega a trilhões, Cabo da Ciolo. Você pode dar exemplo, Batorelli, desculpa, você pode dar exemplo de um estado que adotou esse sistema de securitização, tirando o dinheiro do povo? Sim, isso aconteceu em Belo Horizonte, no município de Belo Horizonte. Aconteceu também no estado de Minas Gerais, no estado de São Paulo. Só que o caso de Belo Horizonte, no caso do Piauí também, estado do Piauí, tudo de forma ilegal, fraudulenta. E com essa PEC, eles querem referendar isso. É um ato errado, Daciolo, é como um erro que, em vez de ir lá pedir perdão, né, corrigir o caminho, não. Olha o que estão fazendo. Querem transformar esse erro em regra para essa podridão se espalhar. O caso de Belo Horizonte, do município de Belo Horizonte, é emblemático, porque lá houve uma comissão parlamentar na Câmara Municipal para investigar o esquema. E nessa comissão nós tivemos acesso a mais de 10 mil páginas de contratos, aditivos, pareceres, escrituras, uma parafernália que é criada para confundir bastante o esquema, que nada mais é do que um esquema de desvio dos impostos que pagamos. Para esconder isso, cria uma arquitetura financeira complicada e milhares de páginas de documentos. Nós investigamos tudo aquilo, assessoramos voluntariamente, gratuitamente, aquela CPI da PBH Ativos SA em Belo Horizonte. O nome da empresa lá é PBH Ativos SA. E o que nós descobrimos? Nesse esquema, os papéis emitidos foram de 230 milhões de reais. E ofereciam juros de 23% ao ano. O banco que organizou esse esquema lá, que instalou esse esquema em Belo Horizonte, foi o Banco BTG Pactual SA. Desculpe me cortar aqui, só para lembrar a todos que o BTG Pactual, um dos fundadores desse banco, é o senhor Paulo Guedes, o espião Paulo Guedes, que está entregando toda a nossa nação e que quer entregar agora fluxo de arrecadação dos impostos da população brasileira para a mão dos banqueiros, quer meter a mão antes de chegar no orçamento. Porque a lei orçamentária, na verdade, é que protege, não é isso, Batorelli? Não é o caso? Não é por aí? Exatamente. Olha, a lei orçamentária, nós temos lei orçamentária no âmbito dos municípios, no âmbito dos estados e a lei federal. Em cada âmbito desses é o poder legislativo. No caso dos municípios, a Câmara Municipal é que vota a lei orçamentária, quer dizer, todos os impostos que pagamos, pela Constituição, não podem ser desvinculados. Tem que chegar ao orçamento para serem destinados de acordo com a lei orçamentária. O que esse esquema faz? Os impostos que pagamos, a PEC 23 está desvinculando. O deputado Hugo Mota criou lá um parágrafo 7º que fala aquela proibição de vinculação que está lá no artigo 167, inciso 4, não se aplicaria mais ao esquema da securitização. Olha que absurdo. E no artigo 8º, no parágrafo 8º, ele dá aquela enrolada lá de que é só crédito de difícil arrecadação, de dívida ativa. Quer dizer, isso aí é uma enganação, porque isso aí vai ser só a base para a emissão dos novos papéis. Aquela dívida ativa vai continuar onde sempre esteve, sendo cobrada por auditores, por procuradores, enquanto que esses novos papéis emitidos por essa empresa criada para operar o esquema tem outro caminho totalmente diferente. Eles são vendidos ao mercado, são papéis novos. Vendidos ao mercado, e como é que eles são pagos? São pagos com esse desvio dos impostos que pagamos.
Os impostos que pagamos, em vez de chegar ao orçamento e serem destinados de acordo com a lei orçamentária para educação, para saúde, segurança, previdência, assistência, tudo que o povo precisa, não. Os impostos que pagamos, se essa PEC for aprovada do jeito que está, o dinheiro vai cair numa tal de conta vinculada a esse esquema, e dessas contas vinculadas, o dinheiro vai vazar para os investidores que compram esses papéis antes de chegar ao orçamento. Autorélio, só uma pergunta também para os nossos ouvintes. De que forma eles podem ajudar agora nesse momento? Primeiro, poder dizer que nesse momento está tendo agora no Congresso, estão debatendo a pauta, vão debater a pauta da PEC de número 23, que a priori vem com o nome de precatórios, mas na verdade, por estar aí, entra nessa PEC dos precatórios, eles entram também com o Auxílio Brasil, dizendo que é para poder trazer o recurso para o Auxílio Brasil, aquilo tudo, sendo que nós sabemos que 22 milhões de brasileiros vão deixar de receber o auxílio emergencial, apenas 17 milhões vão ficar recebendo esse valor, certo? E aí eu queria que a irmã pudesse passar agora para os nossos ouvintes de que forma eles poderiam ajudar nesse momento para que essa pauta não viesse passar. Porque esse é o maior objetivo nosso aqui agora, é pedir que todos os brasileiros, todos que estão nos ouvindo, que nós possamos estar unidos para salvar a nossa nação. E, paralelo a isso, dizer também que poderíamos também, para estar salvando a questão do auxílio emergencial, por que não edita uma MP, uma medida provisória agora com crédito extraordinário para bancar isso? Ou então, né, por que não? Né? E outras possibilidades que a irmã pode jogar aqui para todos nós, mas poder alertar para quem está nos ouvindo, de que forma eles podem nos ajudar agora, de que forma eles podem ajudar o Brasil nesse momento. Certo. Bom, em primeiro lugar, né, senhor, o auxílio emergencial sequer é citado nessa PEC. Não está escrito lá. Podem ler, gente. Podem acessar lá na página da Câmara, PEC 23, inteiro teor. Leiam lá o texto. Depois leiam lá o que está no plenário. Vocês vão achar lá. Não está citado nada do auxílio emergencial. O que está citado lá é uma liberação de dinheiro, tá? Com esse adiamento dos precatórios e com o rompimento do teto de gastos, né? Criaram lá uma liberação de recursos que o governo vai poder usar do jeito que quiser. Não está escrito lá que é para o auxílio emergencial. Isso é discurso. Isso é discurso. Se você tem razão, o governo poderia baixar uma medida provisória, tá? Porque a calamidade está aí, o povo catando lixo na rua, comprando ou enfrentando fila de osso para não morrer de fome. Então, está justificada o crédito extraordinário. Para ajudar, nós temos que pressionar. E para essa pressão ser rápida, nós temos que usar as redes sociais. Até porque lá na Câmara não estão deixando a gente entrar. Então, eu recomendo que vocês acessem as redes sociais da Auditoria Cidadã. Nós colocamos agora no Twitter uma chamada, e tem inclusive todos os twitters lá, tem todos os endereços dos líderes, porque os líderes é que decidem, os líderes é que comandam as suas bancadas. Então, como são 513, seria difícil retweetar para os 513, nós colocamos lá os tweets dos líderes, que são 27 mais o Arthur Lira, 28. Então, vocês podem retweetar, quem tiver tweet, vocês podem copiar lá e também acessar na página da Auditoria Cidadã, auditoriacidadã.org.br, as redes sociais de todos os líderes. Então, lá tem Facebook, tem Instagram, já tem o endereço lá selecionado, tem o telefone dos gabinetes. Então, agora, de última hora, né, porque eles fazem isso, né, Daciolo? Essa PEC, gente, essa parte da securitização nem passou na CCJ, não teve debate, não teve uma audiência pública. Então, esse é um escândalo. O Fatorelli, só paralelo a isso, eu sempre defendi como solução para a nação brasileira a auditoria da dívida pública. Quais são os benefícios para quem está nos ouvindo, possa ouvir de uma pessoa que está especializada no assunto, que pode falar com mais propriedade? Quais são os valores que nós vamos trazer se nós entrarmos com uma auditoria da dívida pública? Você pode falar isso para o nosso povo? Claro, por exemplo, gente, foi através de procedimentos de auditoria que nós desvendamos esse esquema em Belo Horizonte, comprovamos. Como eu estava dizendo antes, os papéis lá em Belo Horizonte foram vendidos por 230 milhões. 30 milhões ficaram na empresa para ela remunerar os seus administradores, para ela pagar os custos da operação.
porque os registros de debêntures, os contratos, a própria implementação, só para implementar o BTG cobrou 2,5 milhões, Graciolo. E aí, então, 30 milhões ficaram na empresa para ela pagar esses custos da implementação do esquema e remunerar os administradores. 200 milhões chegaram no município. Para pagar esses 200, o município cedeu 880 milhões de impostos, mais atualização monetária, mais juros de 1% ao mês. Olha, em pouco tempo, esses 880 já tinha virado bilhão. E o município tinha recebido 200 milhões. Quem aqui que está nos ouvindo que aceita pegar 200 emprestado para ficar devendo 880, mais correção, mais juros? Ninguém pode aceitar uma coisa dessas. É um crime. Então, é através de procedimentos de auditoria que a gente detecta esse roubo. Nesse caso, por exemplo, o município de Belo Horizonte acumulou uma perda violenta. Tanto é que o nosso relatório que a gente fez lá para a CPI foi enviado ao Tribunal de Contas de Minas Gerais. O Tribunal de Contas suspendeu as outras emissões porque o esquema é tão insustentável que ele exige contínuas emissões de papéis. Pirâmide, a pirâmide financeira. Como que a pirâmide financeira vai ser autorizada na Constituição Federal, minha gente? É um absurdo. Uma observação, Fatorelli. A Constituição, salvo engano, é o artigo 167, que coloca a proibição de vinculação dos tributos, que é o que eles estão tentando fazer com a securitização agora. E os banqueiros vão ficar metendo a mão direto no fluxo de arrecadação tributária da nossa nação. Agora, só mais um detalhe aqui. De que forma essa PEC de número 23, eu sou defensor dos servidores. Eu defendo tanto da área da educação, da saúde, do servidor de modo geral, porque eu acho que é uma pessoa capacitada, que faz uma prova, que passa técnico naquela área. E eu estou visualizando esse governo com o senhor Paulo Guedes querendo colocar na conta do servidor público o problema da nação. Né? E aí eu quero que a irmã possa falar também sobre esse assunto. De que forma essa PEC passando, como é que ela vai prejudicar o servidor público, que é o que eles estão tentando provocar. Fala conosco também, fala com nossos ouvintes. Olha, várias categorias de servidores, auditores, professores, principalmente, a maioria, estão aí, gente, há décadas reclamando direitos junto ao governo, principalmente junto ao governo federal. E agora tiveram uma vitória final, né? E o judiciário, o poder judiciário, mandou pagar. Quando chega na fase final do processo judicial e o poder judiciário manda pagar, o governo tem que emitir os precatórios, que já foram, inclusive, emitidos. Já tem lá um reconhecimento da dívida, que o governo deve a esses servidores que estão aí pleiteando seus direitos há décadas. Essa PEC adia e parcela o recebimento desses direitos. Agora, a remuneração da sobra de caixa diária dos bancos, os prejuízos que o Banco Central tem dado à nação, gerando dívidas sem contrapartida, tudo sem auditoria, né? Porque temos feito só uma auditoria cidadã. A auditoria oficial, nenhum governo cumpriu a Constituição, né? Que a Constituição manda, lá no artigo 26 do ato das disposições transitórias, manda fazer auditoria. Então, essa PEC 23, ela está lá prejudicando servidores, enquanto a Bolsa Banqueiro está aí sendo paga sem limite algum. Para isso não falta dinheiro. Verdade. Para a farra dos bancos, usando o manto da dívida pública, para isso não falta dinheiro. E os governos, seguidos governos, não fizeram e ninguém coloca, né, no seu plano de governo aí fazer auditoria, a não ser raríssimas exceções. Quando você foi candidato, eu tenho que reconhecer aqui que você colocou no seu programa fazer auditoria da dívida. Perfeito. É o caminho. Eu creio que é o caminho. E até poder colocar também, Fatorelli, a política monetária do Banco Central, que compra a sobra de caixa dos bancos. Você pode falar sobre isso também? Acho que é importante. Sim, isso é um escândalo, porque o Banco Central remunera os bancos do dinheiro que está ali depositado, que não é dinheiro dos bancos. Todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui, que têm conta bancária, o seu dinheiro está lá no banco, entra nesse cálculo aí da sobra de caixa. São cerca de 2 trilhões, arredondando, Taciolo. 2 trilhões de dinheiro depositado nos bancos. Esse dinheiro, o banco tem que separar só o pedacinho que é o do chamado depósito compulsório, que ele tem que depositar e deixar reservado para dar segurança ao sistema. O resto, 1,5 trilhão
ano passado, em setembro, chegou a 1 trilhão e 700. É sobra de caixa, é dinheiro que deveria retornar para toda a sociedade a juro baixo. Porque se a empresa tem acesso a crédito com juro baixo, ela vai aumentar, ela vai ampliar seu negócio, ela vai gerar mais emprego, novos empregos serão gerados, mais pessoas terão coragem de abrir empresas, famílias realizarão seus sonhos. Agora, com juro alto, fica tudo amarrado, não é? Então, o Banco Central estimula o juro alto no Brasil, por quê? Esse dinheiro nosso que está nos bancos e que deveria retornar para a sociedade a juro baixo, o Banco Central aceita que os bancos depositem lá e paga juros para eles diariamente. Com que dinheiro que o Banco Central paga juros diariamente aos bancos? Com dinheiro do Tesouro Nacional, dinheiro que deixa de ir para a educação, deixa de ir para a saúde, para a ciência e tecnologia, etc. Vai para remunerar banco. E absurdo. Absurdo. E poder frisar aqui, ó, o senhor Paulo Guedes pegou as empresas dele e colocou lá em paraíso fiscal. Isso é banqueiro, querendo beneficiar bancos. Ele está por trás da questão dessa fraude da securitização que está aí escondidinha nessa PEC 23, está passando despercebido. Porque você liga a televisão, você só observa o jornal, televisão, só fala-se do Auxílio Brasil, só fala-se da PEC do precatórios e fala do teto. E, em momento algum, eles falam do jabuti que está dentro dessa PEC, que é a questão da securitização. Então, nós estamos aqui trazendo esse alerta para vocês que estão nos ouvindo, para que venham nos auxiliar e ajudar a nação brasileira, que tem esperança sim, permaneça com fé, com esperança, tem solução. Precisamos lutar, o Brasil é maravilhoso, é muito rico. Fatorelli, nós temos uma sobra de caixa, nós temos um depósito de caixa no valor de mais de 4 trilhões, não é isso? Pode falar isso para o povo também? Faça isso para o povo, que dinheiro é o que mais tem na nação. Sim, porque além desse dinheiro todo que está nos bancos e que poderia estar irrigando a economia brasileira, a juro baixo, né? Nós temos quase 2 trilhões em reservas internacionais lá fora. Agora que o dólar subiu, dá mais de 2 trilhões. Temos mais de 1,5 trilhão na conta única do Tesouro. Agora, nesse momento, Daciolo, nós temos cerca de 5 trilhões em caixa. Em caixa! Podendo investir no Brasil. Podendo investir no Brasil. Então, entendeu? Então, é um escândalo. A nossa realidade é de abundância e nós estamos sendo submetidos a um cenário de escassez. E esse cenário é fabricado por essa roubalheira que deixa o dinheiro parado, esterilizado lá no Banco Central, rendendo juros só para banco. Usa o nosso orçamento para remunerar sobra de caixa dos bancos, para garantir a variação do dólar, para privilegiados sigilosos. Isso é outra coisa. Por isso que não autorizam auditoria. Você perguntou quanto que a auditoria ia trazer para o país? Olha, Daciolo, de cara, nós teríamos esses 2 trilhões circulando na economia que já estão lá. Tá? Nós teríamos centenas de bilhões de reais que estão vazando através do Banco Central para garantir a variação do dólar nos contratos do chamado swap. Um outro escândalo, tudo sigiloso, beneficiando quem tem conta no exterior, beneficiando os grandes exportadores, inclusive multinacionais que exportam, não é, as nossas commodities, a mineração, o agrobusiness, deixando aqui esse dano ambiental brutal e um prejuízo às contas públicas. Então, a auditoria é apenas a ferramenta que joga luz nessas operações, que revela esses esquemas que estão roubando a possibilidade de todo o povo brasileiro ter vida digna. O que está por trás dessa PEC 23 é simplesmente dar aos bancos o acesso direto aos impostos que pagamos, impedindo que esse dinheiro chegue ao orçamento. Olha aí, mais escassez. Não dá. Eu queria que a irmã Fatorelli pudesse passar para todos que estão nos ouvindo os teus canais, onde o povo pode ir lá pesquisar, visualizar, que verdadeiramente tem solução. Eu queria deixar muito claro para todos, olha, tem solução, tem como transformar sim. Na verdade, você vê nenhum governo, desde Sarney, você observa que nenhum deles tiveram coragem de pedir auditoria da dívida pública. Para solucionar o problema de imediato da nação, nós temos que entrar com a auditoria da dívida pública. E é bom lembrar também, eu queria colocar isso aqui também, Fatorelli, que eu acho que um exemplo muito claro do que eles estão tentando fazer hoje com essa fraude da securitização foi o que aconteceu na Europa, com a Grécia, que faliu a Grécia. Você pode falar disso também?
Poderia deixar essa fala aí também? Eu acho que é importante. Sim, foi lá na Grécia, inclusive, que a gente descobriu essa arquitetura financeira complicada que desvia o dinheiro, né? Lá foi um escândalo. A Grécia foi usada como vitrine para salvar bancos. Todos os países, 17 países europeus, participaram desse esquema, dessa pirâmide lá. E para esconder isso, a empresa que foi criada para operar o esquema lá foi uma empresa escondida em Luxemburgo, paraíso fiscal. Então, olha, um verdadeiro escândalo. E eu estava lá, fiquei lá 7 semanas, num quartinho de hotel, investigando isso aí, ajudamos a descobrir esse esquema lá. E eu não sabia que eu estava trabalhando para o Brasil, Daciolo, porque ao chegar aqui, nós vimos que esse esquema estava entrando em Belo Horizonte, em São Paulo, e desde então, desde 2015, a gente Parabéns. luta para barrar isso. Parabéns, eu quero aqui testemunhar que em 2015 eu estava como parlamentar. A primeira vez que eu ouço falar de securitização foi com a irmã Maria Lúcia Fatorelli, que sempre trabalhou com muita força, com muito vigor, com muita energia, com muita verdade em prol da nação brasileira. Eu quero dizer que nós estamos aqui para somar, tá, Fatorelli? Eu acredito, eu acho que é importante a nação tomar conhecimento disso tudo. Eu quero libertar o nosso povo, Fatorelli. Nós estamos sendo como colônia, estão levando tudo na nação brasileira e ficam tirando a esperança do nosso povo ao ponto dos brasileiros estarem pensando de ir para fora. Ah, eu vou sair do país, eu vou embora. E eu quero dizer a todos que estão nos ouvindo, você que é nacionalista, que é patriota, que ama a nossa nação, vamos fazer essa luta, vamos brigar pelos nossos direitos, vamos brigar pela nossa nação. Eu quero frisar que o tema de hoje é a PEC de número 23, para que você possa dizer também não para a PEC de número 23, que possa cobrar das autoridades. Quero voltar a dizer que o relator dessa PEC é o Hugo Mota, o deputado do Hugo Mota é do Partido Republicano, é um partido que é da base da Igreja Universal, que dizem ter princípios divinos de Deus, que estão pregando o amor, que estão pregando o amor ao próximo, o cuidado ao semelhante. Então, que tirem tudo isso da pauta, que venham tirar essa atrocidade da securitização da pauta, que vem escravizar a nossa nação, vem entregar a nossa nação. Com isso, vai abrir um caos ainda infinitamente maior nas finanças nacionais. Eles vão abrir a oportunidade de entregar, já estão falando até de privatização da Petrobras. Pô. Eu sou contra a privatização da Petrobras. Eu acho que a Petrobras é a mola propulsora do crescimento da nação brasileira. Assim como a Eletrobras, assim como o trabalho do Correio é importantíssimo para o interior todo do nosso país, assim como é importante, é de extrema importância. É como nós estivéssemos colocando uma famíliazinha humilde, nós temos ali uma galinhazinha para colocar os ovos para que nós pudéssemos nos alimentar, e você vai e vende a galinha. Você entregou a galinha, acabou tudo. Entendeu? Eu quero falar isso para vocês. Acreditem, confiem. Eu gostaria, minha irmã, de agradecer por esse momento. Eu quero deixar a palavra com a irmã para que a irmã possa fechar essa live com o que tiver no teu coração, poder também divulgar as tuas páginas e a importância do dia de hoje. Porque enquanto nós estamos aqui alertando o povo, eles estão agora no Congresso conversando e articulando um para com o outro para ver como é que eles vão levar toda a nossa nação, como é que eles vão entregar o dinheiro, a arrecadação, o fluxo de arrecadação tributária que esse ano chegou até setembro no valor de 1 trilhão 300 e quase 1 trilhão e 400 bilhões. Né? O país é muito rico, o país tem solução, precisamos nos unir e sairmos com a grande vitória. Mas fala, minha irmã, fala que o momento é teu. Não, eu só quero agradecer por seu engajamento, por seu apoio, né, a essa luta e pedir às pessoas para acessarem as páginas da Auditoria Cidadã da Dívida. Na nossa página na internet, auditoriacidadã.org.br, é uma grande biblioteca, tem muito material. E nós estamos em todas as redes sociais. Acessem aqui no Instagram mesmo, Auditoria Cidadã da Dívida, no Twitter, no Facebook, tá? No YouTube, tem muitos vídeos no YouTube. Acessem, ajudem a comentar, compartilhar, para reforçar essa luta por uma auditoria, né, que traga a verdade das contas públicas e mostre todo esse dinheiro que está sendo roubado do nosso povo. É a auditoria a ferramenta que mostra isso. E só com mobilização social a gente vai conseguir. Essa luta só vai ter sucesso com muita mobilização social. Então, se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir. Muito grata. Boa noite, cuidem-se e pressionem. Tem lá várias ferramentas de pressionar nas nossas páginas. Pressionem, porque estão lá negociando. Daciolo, eu acabei de receber uma mensagem aqui, o Arthur Lira está manobrando o regimento para que deputado que está no exterior possa votar nesse esquema. Repreendido. É coisa de bandido. Então, olha, vamos pressionar para evitar esse caos.
Tamo juntos, tá, minha irmã? Tamo juntos. Agradeço a todos que ficaram conosco aí nessa live e que você possa compartilhar e vamos em defesa da nossa nação. Vamos libertar o nosso povo. O Brasil é nosso. Glórias e glórias. Tamo junto, minha irmã. Paz. Força. Como é que eu fecho aqui agora, Varô?